Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Eu vou ler a palavra e depois nós celebraremos a ceia. Uma palavra curta. Sabem, irmãos, o apóstolo Paulo era o fundador, estruturador, organizador de igrejas. E houve uma coisa muito importante na vida do apóstolo Paulo, é que ele era um obreiro profundamente ordeiro em tudo que ele fazia. E ele tinha a revelação especial de Deus para a realização da obra que ele foi chamado para realizar. O Júnior falou sobre cadeia, prisão aqui. O Júnior tem ido muito às cadeias do Líbano, não é, Júnior? Não tem não, né? Mas o apóstolo era candidato de cadeias, né? E ele tudo sofria pela igreja, no sentido de que ela se tornasse tudo aquilo que Deus sonhou que ela fosse. E então ele organizou uma igreja em Corinto. Era uma cidade pagã, centro principal da religião grega, não é? Tinha um templo de Diana lá, que era o sucesso da Europa, ou da Ásia. E ali, irmão, naquele templo, havia 1000 sacerdotisas que comandavam o culto. E então Paulo lutou muito, porque as doutrinas pagãs tentavam invadir as igrejas, e ele lutou muito contra isso. E uma das coisas pelas quais ele lutou foi na questão de celebrações e da ceia do Senhor. A celebração da ceia foi algo que Paulo teve que estabelecer normas. Mas como ele fez? Ele estabeleceu normas pessoais? Não, ele buscou revelação. E então, como a igreja não estava celebrando a ceia como deveria celebrar, ela estava celebrando um jantar lá, mas era um jantar que não tinha nada a ver com a ceia, e eles chamavam de ceia. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, que eles estavam celebrando banquetes como se eles não tivessem casa para comer. E ele começa o texto de 1 Coríntios 11 com estas palavras no verso 27. O texto que ele vai falar sobre a ceia. Ele diz: não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e a envergonhais os que nada têm, ou envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Vocês estão lembrados que eu falei sobre a ceia aí? Bem, e aquilo eu recebi do Senhor, mas como vocês esqueceram, eu vou repetir. O Senhor Jesus Cristo, na noite da sua morte, na noite em que ele foi traído, diz Paulo, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, comido o pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por ser assim, por ser este o sentido da ceia, deixe-me dizer mais uma coisinha a vocês. Porque, por isso,
aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Atenção! Agora, no momento que vocês se assentam para celebrar a ceia, vocês têm que prestar atenção. Porque o pão que vocês vão comer e o vinho que vocês vão beber, na celebração da ceia, eles são símbolos. São figuras do corpo e do sangue, do meu sangue, que vai selar a nova aliança. Portanto, vocês tenham cuidado na celebração da ceia. Não é que o pão vai ser transubstanciado, nem o vinho vai ser transubstanciado, mas é que eles agora estão ligados a uma celebração em memória da minha morte. Porque eu morri morte especial. Eu não morri qualquer morte. Eu morri morte vicária. Morte em lugar de. Eu morri pelo pecador. E é isto que vocês vão celebrar. E o pão simboliza o meu corpo. Se vocês comerem dele indignamente, como é que se come pão indignamente? Quando você não sabe o que está fazendo. Por que você está comendo? O que você está comendo? Os coríntios estavam pecando, porque eles não estavam celebrando a ceia, eles estavam comendo, fazendo banquete. E uns levavam comida demais, os ricos tinham comida demais, e pobre, como não tem comida nem em casa, não tem comida para levar. E os pobres não comiam, uns passavam fome, mas os que bebiam muito e comiam muito, até morreram. Chegaram alguns a morrer de indigestão. E isso é abusar da ceia, é não celebrá-la dentro do contexto que Cristo recomendou que a celebrassem. E quando alguém toma o pão indignamente para excesso, está pecando contra o corpo de Cristo. Mas quem come também sem discernir o corpo de Cristo, sem saber o significado do corpo, sem se beber, sem saber o significado do vinho, também está comendo indignamente. Então prestem atenção, vocês têm que fazer a coisa certa. O pão é o meu corpo, então respeito por ele. Não é que ele vai se transformar em carne e sangue de Jesus. Isso não acontece com pão, não há transubstanciação. Não houve naquele dia que Jesus passou o pão para os discípulos parti-lo entre si. O cálice, quando Jesus o passou, foi um cálice só. Ele correu à fila dos apóstolos e eles beberam suco ou vinho, suco de uva. Ele não se transformou em sangue, não há transubstanciação. Não existe isso. São símbolos. Mas quem não sabe, quem não me conhece, quem não convive comigo, quem não me tem, não sabe o que está fazendo, por isso não comam. Sabe, irmãos? O cálice, o pão é para quem discerne. É para crente que tem experiência com Cristo, que sabe quem é Cristo, por que ele morreu, sabem do significado da sua morte, sabe do significado do pão, sabe do significado do cálice. O cálice é o selo da nova aliança. É a nova aliança, diz ele, no meu sangue. Este suco representa isto, por isso façam com dignidade. A ceia deve ser a coisa mais lindamente preparada. Devia ser mesa de festa mesmo. E nós vamos fazer, Maria Luísa, comprar uma mesa de festa, toalhas de festa e coisas de festa. Porque é celebração, é festa da morte de Jesus. Você já pensou? Tremendo. Crente tem que estar o que Jesus quer é que nós nos lembremos permanentemente dele. Por quê, gente? Vocês sabem?
É porque ele é egoísta e ele quer estar sempre em evidência? Não. É porque Jesus espera uma coisa de cada discípulo seu, dona Nádia. Ele espera que cada discípulo seu seja um anunciador, seja uma testemunha da sua morte. Testemunhe disso. Por causa da morte do meu Senhor, no meu lugar eu sou transformado, sou nova criatura. Lembra, João, do cântico que diz: não vês que sou feliz, servindo ao Senhor, nova criatura sou, nova sou. É isso que nós temos que passar. Sou nova criatura. Nova criatura quando estou lá na minha casa, quando estou na festa, quando estou andando, sou nova criatura. Essa é a mensagem que nós temos de pregar, porque Jesus me mudou, Ele mudou o meu ser, Ele mudou o que eu era, Ele me fez um príncipe. Ó, que boniteza! Hoje alguém chegou: pastor, o senhor está lindo com esse terno. Eu digo: obrigado. A Neuza um dia passou por um professor, morreu com 100 anos, foi meu pastor. Ela passou por ele no seminário, ele estava de gravata borboleta, bonito. Ele era um leto, mas desses letos rigorosos. Aí a Neuza disse para ele assim: pastor Rones, o senhor está lindo. Sabe o que ele disse para ela? Minha filha, muito obrigado. Nos últimos tempos eu não tenho recebido um elogio tão bom assim. Mas é porque ele está em Cristo, gente. E isto, a coisa é esta. É esta ceia que nos faz recordar do Senhor. Lembrar que Ele foi àquela cruz por livre escolha, por amor. É isso que nós estamos anunciando. Então participar da ceia é tremendo. É festa e é despertamento para realidades espirituais. A realidade espiritual mais profunda do Evangelho, que é a morte do seu Senhor. Isso, mês a mês, é um dia de despertamento. Temos que vir à ceia para nos despertar. Senhor, perdão, eu não tenho sido uma boa testemunha, mas muda a minha vida. Alguém acha que... Uma vez eu estava numa livraria, estava passando um disquinho lá e eu estou ouvindo. Aí de repente era a experiência que estavam contando da ceia. Diz que o camarada tirou o pão para comer. Mas aí, de repente deu um técnico nele: mas eu não posso comer esse pão. Eu não tenho compromisso com Jesus. Aí ele pôs o pão no bolso e no outro dia ele levou o pão lá para a roça onde ele trabalhava. Isso é o disquinho falando. Aí ele pôs o pão em cima de um toco. Pôs lá porque ele não podia ficar com o pão. Quando ele olhou, tinha uma vaca, tinha os animais que estavam ali por perto, estavam adorando o pedaço de pão. Não existe isso. Isso é evangélico mal informado. Não existe isso. Não transforma assim não. Ninguém precisa de adorar o pão. Meu santo pão, eu te adoro em nome de Jesus. Nem vou te comer, vou guardar. Toma. Mas o pão vai santificar você? Será que santifica, gente? Quantos acham que santifica? Levante a mão. Quantos acham que santifica? Só teve um corajoso aqui, mas deixa eu dizer para vocês. Fica de pé, Rodrigo, que agora eu vou lhe dar nota 10. Santifica? O pão santifica? Santifica. Como? Quando você discerne o pão. Não é que ele não é milagroso não, mas o que acontece com você como pão discernindo? Você vai melhorar. Está vendo, Rodrigo?
Então não fique com vergonha, senta aí, você ganhou 10. O cálice é a mesma coisa, você não vai ficar mais santo depois do cálice, mas pode acontecer mudanças quando você bebe discernindo. Isso é importante. Certo, gente? Então, chegamos a uma conclusão? Chegamos a uma conclusão? Celebração da ceia tem todo o sentido da terra, Teresa. É um culto em memória de. Este culto é em memória de Cristo. E vamos celebrar até quando? Até o arrebatamento. E eu quero saber quem vai ser arrebatado aqui. Então eu vou convidar vocês que têm certeza do arrebatamento que participem da ceia. Certo? Mas agora, vamos nos preparar para isso. Cadê os nossos músicos? A nossa música.